Imagine a seguinte situação. E se um sistema de inteligência artificial moderno lesse um livro com 2000 anos de existência, cercado de mistério e debate por séculos, e então afirmasse que ele contém uma pista importante conectada ao ano de 2026? Isso deveria ser visto como mera coincidência, ou poderia haver uma interpretação mais profunda por trás disso? Essa é a questão que tem chamado a atenção de muita gente ultimamente. Quando o Grok 4 foi questionado sobre o livro de Enoque no ano de 2026, sua resposta foi muito além de uma simples explicação. Ele conectou diferentes partes desse texto antigo, sua linha do tempo e as ideias nele registradas, chegando a uma interpretação que fez muitas pessoas pararem para refletir. Mas antes de continuar, é importante deixar uma coisa bem clara. Aqui não estamos tentando provar que qualquer profecia seja verdadeira. E também não estamos aqui para semear o medo. Vamos simplesmente entender o que é o livro de Enoque, por que ele é considerado tão especial, o que o Grok 4 encontrou nele, e por que o ano de 2026 continua aparecendo. Vamos também analisar o quanto essa interpretação da inteligência artificial é sólida e onde estão suas limitações. Antes de explicarmos tudo em detalhes, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Agora, vamos primeiro entender o que é de fato o livro de Enoque. Nos últimos anos, as pessoas voltaram a falar sobre esse livro, mas ele não é nenhuma novidade. Acredita-se que tenha sido escrito há aproximadamente 2000 anos. Ele está ligado aos escritos religiosos judaicos antigos e é associado a Enoque, a figura mencionada no livro do Gênesis. De acordo com o Gênesis, Enoque era descendente de Adão na 7ª geração. O que o torna singular é que, ao contrário das pessoas comuns, não se diz que ele morreu da maneira habitual. Em vez disso, o texto afirma que ele andou com Deus e que Deus o levou consigo. Por causa disso, Enoque ocupa um lugar especial nas tradições religiosas antigas. A versão mais conhecida hoje é chamada de Primeiro Enoque. Não se trata de uma história curta, mas de um livro extenso dividido em várias seções. Ele contém 5 partes principais e cada uma delas se concentra em um tema diferente. O livro fala sobre seres celestiais chamados vigilantes, que teriam descido à Terra e ultrapassado os limites estabelecidos para os humanos. Ele também descreve os Nefilins, seres gigantescos e poderosos. Além disso, o livro aborda a ordem dos céus, o cálculo do tempo e um calendário celestial específico. À medida que a narrativa avança, ela descreve a trajetória da civilização humana e, por fim, fala sobre o julgamento final. É por isso que muitas pessoas enxergam o livro de Enoque como algo além de um simples texto religioso. Elas o consideram um documento singular, que reúne ideias sobre história, fé e o futuro. No entanto, nem todas as tradições religiosas aceitam tudo o que está escrito nele. Por isso, ao estudar esse livro, é fundamental lembrar a diferença entre fatos históricos e interpretações posteriores. Agora surge a pergunta: se o livro de Enoque era considerado tão importante, por que ele não passou a fazer parte da maioria das versões da Bíblia? A resposta não é simples, pois envolve história, tradições religiosas e decisões tomadas por diferentes comunidades. Vamos começar pelo Novo Testamento, mais especificamente pela Epístola de Judas. Nela há uma referência direta ao livro de Enoque. Isso demonstra que o livro não era desconhecido durante o período cristão primitivo. Muitos estudiosos acreditam que ele era lido naquela época e que as pessoas tinham familiaridade com seu conteúdo. Outra evidência significativa vem dos manuscritos do Mar Morto. Quando esses documentos antigos foram descobertos, várias cópias do livro de Enoque foram encontradas entre eles. Isso deixou claro que a comunidade essênia, um dos principais grupos religiosos judeus daquele tempo, considerava o livro de grande importância. Em outras palavras, não se tratava de nenhum manuscrito escondido. Ele era lido, preservado e valorizado pelas pessoas de sua própria época. Mais tarde, enquanto a lista oficial dos livros bíblicos, conhecida como cânon, estava sendo estabelecida, muitos escritos religiosos foram debatidos. Nesse processo, o livro de Enoque acabou ficando de fora do cânon oficial seguido pela maior parte das tradições cristãs. Mas um ponto importante precisa ser compreendido aqui. Ele não foi excluído por ter sido oficialmente declarado falso ou completamente não confiável.
De acordo com historiadores, diversos fatores estiveram envolvidos, incluindo tradições religiosas, visões teológicas divergentes e o complexo processo de formação do cânon bíblico. No entanto, a história não termina por aí. A Igreja Ortodoxa Etíope jamais removeu esse livro. Ainda hoje, o livro de Enoque é reconhecido como escritura oficial naquele país e permanece parte integrante de sua Bíblia. Essa é uma das principais razões pelas quais o livro sobreviveu e ainda está disponível para pessoas ao redor do mundo. Portanto, de um lado existem tradições que optaram por deixá-lo fora do cânon, enquanto do outro há uma igreja que o preservou cuidadosamente por séculos. Talvez seja exatamente por isso que o livro de Enoque continua despertando tanta atenção, ainda nos dias de hoje. O que exatamente o Grock disse? Agora vamos falar sobre a questão que deu origem a toda essa discussão. Alguém fez ao Grock uma pergunta simples: o que o livro de Enoque diz sobre o ano 2026? Normalmente, uma inteligência artificial responderia oferecendo um resumo do livro ou explicando sua história, mas desta vez a resposta foi um pouco diferente. Em vez de repetir algumas linhas, o Grock analisou a estrutura geral do livro, sua linha do tempo, e conectou diferentes seções para apresentar uma interpretação detalhada. É por isso que sua resposta chamou tanta atenção. O Grock primeiro tentou ler o livro de Enoque como uma estrutura completa e única, ou seja, ele não se apoiou em um único capítulo ou em uma profecia isolada. Em vez disso, conectou diferentes partes do livro e observou o quadro maior que elas formavam juntas. Muitas pessoas chamam essa abordagem de leitura estrutural. Nesse método, o texto inteiro é visto como uma obra interligada, e não como uma coleção de histórias separadas. Em seguida, a inteligência artificial comparou a linha do tempo descrita no livro com eventos históricos e diferentes períodos da história. Isso pode ser entendido como uma abordagem de cronologia histórica. Segundo o Grock, quando todo o conjunto é analisado de forma integrada, o livro não parece ser apenas um registro de acontecimentos antigos. Em vez disso, ela se assemelha mais a uma teoria estrutural, um modelo que tenta explicar diferentes fases da história humana. Um dos pontos mais interessantes foi que os capítulos iniciais do livro de Enoque sugerem que as visões reveladas a Enoque não eram destinadas apenas às pessoas de sua própria época. O texto afirma que essas mensagens foram preservadas para uma geração distante no futuro. Grock se concentrou nesse ponto mais do que em qualquer outro aspecto da sua análise. Isso levantou a questão de saber se essa geração distante poderia, na verdade, ser a que vive nos dias de hoje. É aqui que o ano de 2026 entra na discussão. Grock não afirmou que o livro menciona claramente o ano 2026. Em vez disso, disse que quando diferentes linhas do tempo, padrões numéricos e sequências históricas presentes no livro são conectados, algumas interpretações parecem apontar para o tempo atual. De acordo com sua análise, 2026 não é uma profecia definitiva, mas um possível ponto de interpretação. Após essa resposta, muitas pessoas começaram a debater a análise. Alguns pesquisadores a consideraram um estudo interessante, enquanto outros disseram que se tratava simplesmente de uma interpretação gerada por inteligência artificial e que não deveria ser tratada como fato histórico ou evidência concreta. Em outras palavras, o debate não era sobre se o livro existe, mas sobre até que ponto sua interpretação pode realmente ser confiada. Agora, vamos chegar à parte que Grock descreveu como a base mais sólida de toda sua análise. Essa é a teoria das 70 gerações. Ela é mencionada no capítulo 10 do primeiro livro de Enoque. De acordo com o texto, os vigilantes, os seres celestiais que transgrediram as leis divinas, não foram punidos de imediato. Em vez disso, foram mantidos aprisionados por 70 gerações até o julgamento final. Esse número acabou se tornando um dos pontos mais debatidos do livro. A próxima questão é: quanto tempo duram 70 gerações? É aqui que as diferentes interpretações começam a surgir. Os textos antigos não definem claramente a duração exata de uma geração. Algumas pessoas consideram que uma geração equivale a cerca de 20 anos, outras dizem 30 anos, enquanto algumas estimam períodos ainda mais longos. Por causa disso, diferentes formas de calcular 70 gerações podem levar a resultados completamente distintos.
É por isso que muitos pesquisadores recorreram às genealogias bíblicas. Eles tentaram conectar as gerações listadas após Enoque e construir diferentes linhas do tempo históricas. Mas mesmo assim, nem todos chegaram à mesma conclusão. Alguns modelos terminam por volta da época atual, enquanto outros apontam para datas ligeiramente anteriores ou posteriores. Esse é um dos principais motivos pelos quais ainda não há um consenso completo sobre o assunto. Grock também estudou esses diferentes modelos acadêmicos antes de chegar à sua conclusão. Descobriu que, segundo algumas interpretações, o período das 70 gerações parece se encerrar em algum momento próximo à era atual, mas um ponto importante precisa ser compreendido aqui. A inteligência artificial jamais afirmou que isso era um fato cientificamente comprovado. Ela apenas explicou que alguns modelos históricos e interpretativos apontam nessa direção. Outro detalhe relevante também vem do livro de Enoque. O encerramento das 70 gerações não é descrito como um evento de um único dia. Em outras palavras, esse período é apresentado como uma transição de julgamento, uma fase de transformação. Ou seja, descreve um momento em que a antiga ordem começa gradualmente a mudar e o processo de julgamento tem início. Não é apresentado como uma data específica ou um evento repentino. É por isso que muitas pessoas não enxergam 2026 como uma profecia definitiva. Para elas, mesmo que essa teoria seja aceita, ela pode simplesmente apontar para o começo de um período em que mudanças graduais começam a se tornar visíveis. Por outro lado, muitos historiadores e estudiosos religiosos também afirmam que isso é inteiramente uma interpretação e não uma profecia comprovada. Conectar as cronologias de textos antigos com o calendário moderno de forma precisa simplesmente não é algo fácil de fazer. Portanto, a conclusão mais importante de toda essa discussão é que a teoria das 70 gerações é uma estrutura interpretativa. Ela não deve ser tratada como verdade absoluta ou previsão definitiva. Diferentes estudiosos a compreendem de maneiras distintas, e é por isso que o debate continua até os dias de hoje. Os vigilantes e os nefilins. Agora vamos falar sobre os vigilantes, pois essa é considerada a parte mais discutida do livro de Enoque. De acordo com o texto, um total de 200 vigilantes, ou seres celestiais, desceram à terra. Disse que eles escolheram o Monte Hermon como o local onde pousaram. Lá, primeiramente fizeram um juramento conjunto para que nenhum deles desistisse de sua decisão. Depois disso, começaram a interferir no mundo humano. Segundo o livro, esses vigilantes estabeleceram relações com mulheres humanas, e dessas uniões surgiram seres conhecidos como nefilins. Eles são descritos como seres enormes, poderosos e violentos. O texto afirma que, com o tempo, trouxeram desordem e violência crescentes para a Terra, mas a história não termina aí. De acordo com o livro de Enoque, os vigilantes também transmitiram aos humanos conhecimentos que não eram considerados apropriados para eles naquele momento. Isso incluía a fabricação de armas, astrologia, feitiçaria e muitos outros tipos de saberes frequentemente descritos hoje como conhecimentos proibidos. O livro afirma que, uma vez que esse conhecimento começou a ser mal utilizado, a corrupção e a violência continuaram a se espalhar por todo o mundo. Mais tarde, essa corrupção crescente é apresentada como uma das principais razões para o grande dilúvio. Segundo o texto, os nefilins foram destruídos nas águas, mas seus espíritos não desapareceram. Os vigilantes, por sua vez, foram aprisionados como punição pelo que haviam feito, e disse que permaneceriam assim até o julgamento final. Hoje, as pessoas analisam essas ideias de maneiras diferentes. Alguns acreditam que descrevem eventos reais, enquanto muitos historiadores e pesquisadores as veem como histórias simbólicas. Para eles, os vigilantes podem representar forças que concederam aos humanos conhecimentos e capacidades poderosas antes que estivessem prontos para usá-los com responsabilidade. É por isso que, no mundo moderno, toda essa narrativa é frequentemente vista como uma interpretação simbólica, e não como um fato histórico comprovado. Agora, a questão é, como Grock conectou a história dos vigilantes com o mundo de hoje? Uma coisa deve ficar clara desde o início. Nesse trecho, a inteligência artificial não afirmou que o livro de Enoque fala diretamente sobre tecnologia moderna ou sobre os acontecimentos do mundo atual. O que ela disse foi que certos padrões descritos no livro parecem ter semelhanças com algumas situações do mundo contemporâneo.
ou seja, trata-se de uma interpretação, não de um fato comprovado. A primeira comparação é com a inteligência artificial. Hoje, a IA avança em ritmo acelerado. Novas capacidades surgem a cada poucos meses, mas muitos especialistas acreditam que a velocidade desse desenvolvimento é bem maior do que o crescimento das normas éticas e das medidas de segurança. Grok comparou essa situação à ideia dos vigilantes entregando conhecimento aos seres humanos antes que eles estivessem realmente preparados para lidar com ele. O próximo exemplo é a edição genética. Existem hoje tecnologias capazes de alterar os genes de organismos vivos. Em muitos casos, elas têm o potencial de beneficiar enormemente a medicina, mas ao mesmo tempo continuam gerando debates éticos intensos. Segundo Grok, isso é mais um exemplo da ideia de que conhecimentos poderosos costumam chegar primeiro, enquanto as regras para utilizá-los com segurança vêm depois. Da mesma forma, os sistemas de informação atuais conectaram o mundo inteiro. As redes sociais, as grandes plataformas digitais e os algoritmos conseguem espalhar informações para milhões de pessoas em questão de minutos, mas também podem ser usados para disseminar conteúdos enganosos ou influenciar a opinião pública. Grok descreveu isso como uma das formas modernas de manipulação. Ele também destacou que, quando um poder enorme e tecnologias avançadas se concentram nas mãos de um pequeno grupo de pessoas ou de grandes instituições, a questão da responsabilidade se torna ainda mais urgente. Grok relacionou essa ideia às elites poderosas, às grandes instituições e ao impacto das decisões humanas. Em outras palavras, o verdadeiro ponto de atenção não é a tecnologia em si, mas a responsabilidade de quem a utiliza. O livro de Enoque também diz que o grande dilúvio não aconteceu de repente. Antes que ele chegasse, a corrupção, a violência e o declínio moral vinham crescendo há muito tempo. Grok sugeriu que esse padrão pode ser comparado com o mundo de hoje. Mas isso não significa que os mesmos eventos estejam prestes a se repetir. É simplesmente uma comparação simbólica, que algumas pessoas aceitam enquanto muitas outras rejeitam. Portanto, toda a análise de Grok é uma tentativa de encontrar semelhanças entre o mundo moderno e um texto antigo, e não uma previsão definitiva sobre o futuro. Por isso, ela deve sempre ser vista como uma interpretação, jamais como a verdade absoluta. Mas há outra parte do livro de Enoque que recebe muito menos atenção, mesmo sendo considerada por muitos estudiosos uma das seções mais singulares de toda a obra. Ela é chamada de livro astronômico e abrange os capítulos 72 ao 82. Aqui, o foco se afasta da narrativa em si e se volta para o tempo, as estações e a ordem dos céus. Essa seção descreve um calendário de 364 dias. O ano inteiro é dividido em 4 estações iguais, com 13 semanas em cada uma, ou seja, todo o calendário segue um sistema fixo e equilibrado. De acordo com o livro, essa é apresentada como a maneira correta de medir o tempo. É importante compreender também que toda a criação funciona seguindo uma ordem previamente estabelecida e que os seres humanos deveriam viver em sintonia com essa ordem. Curiosamente, um calendário bastante semelhante está associado aos essênios, uma antiga comunidade judaica. Um sistema parecido de marcação do tempo também aparece mencionado no livro dos Jubileus. Por causa disso, muitos historiadores acreditam que certos grupos religiosos daquela época consideravam esse calendário algo de especial importância. Grok também incluiu esse calendário em sua análise, tentando comparar esse antigo sistema de contagem do tempo com o calendário moderno. O maior desafio aqui é que o mundo hoje segue o calendário gregoriano, enquanto o calendário descrito no livro de Enoque é diferente. Por isso, fazer uma correspondência precisa entre os dois não é algo simples. Algumas interpretações modernas também associam mudanças climáticas, instabilidade ambiental e transformações naturais à linguagem simbólica presente nessa seção, mas é fundamental lembrar que essas são apenas interpretações feitas por algumas pessoas. Não existe nenhuma evidência de que o livro preveja diretamente o clima atual ou os acontecimentos de algum ano específico. Em outras palavras, o livro astronômico mostra que o livro de Enoque não é apenas uma narrativa sobre eventos misteriosos. Ele também apresenta uma forma singular de compreender o tempo, a natureza e a ordem. Porém, as interpretações modernas dessa seção têm suas próprias limitações, e por isso não devem ser tratadas como verdade absoluta.
Agora vamos falar sobre o Apocalipse das Semanas, considerado o esquema histórico mais organizado de todo o livro de Enoque. Nessa parte, toda a história da humanidade é dividida em 10 semanas diferentes, ou seja, 10 grandes períodos de tempo. Aqui, a palavra semana não significa 7 dias. Ela representa longas eras da história. Cada semana descreve uma época distinta e explica como o mundo avança ao longo do tempo. Esse esquema começa no período de Enoque e vai acompanhando gradualmente a jornada da civilização humana. Cada semana tem sua própria identidade e propósito. À medida que a narrativa avança, a diferença entre o bem e o mal vai se tornando cada vez mais evidente. Por isso, muitas pessoas o enxergam como um referencial simbólico para entender a história. A 8ª semana e a 9ª semana são as que recebem mais atenção. De acordo com o texto, a 8ª semana é descrita como um momento em que rachaduras começam a surgir em um sistema corrompido. Coisas que permaneceram ocultas por muito tempo começam lentamente a vir à tona. As pessoas passam a questionar os problemas dentro dos governos, das instituições e da sociedade. Isso não se refere a um único evento, mas a um processo gradual de transformação. Em seguida, vem a descrição da 9ª semana. Ela é apresentada como o início de um processo de julgamento, mas mais uma vez, não é descrita como algo que acontece em um único dia. Ao contrário, é mostrada como um longo período de transformação, no qual a distinção entre o bem e o mal vai se tornando cada vez mais clara com o passar do tempo. Por causa disso, muitos estudiosos acreditam que o julgamento mencionado aqui pode não significar apenas punição, mas também uma transformação na ordem geral das coisas. Em sua análise, Grock tentou conectar essa estrutura com o mundo contemporâneo. A sugestão foi de que, se toda essa linha do tempo for vista como um modelo interpretativo, algumas pessoas acreditam que a era atual se encontra em algum ponto entre a 8ª e a 9ª semana. Com base nessa ideia, o ano de 2026 é descrito como parte de uma transição, um período de mudanças. Mas, mais uma vez, é fundamental lembrar que isso não é uma profecia definitiva, nem existe qualquer evidência científica que a sustente. Trata-se simplesmente de uma interpretação proposta por algumas pessoas e nem todos os especialistas concordam com ela. Em outras palavras, o Apocalipse das Semanas não tenta prever uma data específica. Em vez disso, apresenta uma forma religiosa e simbólica de compreender a história em diferentes etapas. Ainda hoje, pessoas distintas o interpretam a partir de perspectivas diferentes. Conhecimento proibido e inteligência artificial. Agora, vamos chegar à parte que Grock conectou com mais intensidade ao mundo atual. Trata-se da ideia do conhecimento proibido, um saber que chegou à humanidade antes que as pessoas estivessem verdadeiramente preparadas para utilizá-lo com sabedoria. Essa ideia aparece através da história dos vigilantes no livro de Enoque. De acordo com o texto, eles ensinaram aos seres humanos muitas coisas poderosas, mas o uso inadequado desse conhecimento acabou se tornando uma das principais causas de graves problemas no mundo. Segundo Grock, esse mesmo padrão também pode ser observado em algumas tecnologias modernas. Vamos começar pela inteligência artificial. A velocidade com que a IA avançou nos últimos anos é evidente para todos. Hoje, a inteligência artificial consegue escrever, criar imagens, gerar vídeos e realizar muitas tarefas que antes eram possíveis apenas para seres humanos. Mas junto com esses avanços, surge uma pergunta importante. Será que nossa compreensão ética e nosso sistema de regras estão evoluindo na mesma velocidade que a própria tecnologia? Essa mesma reflexão também se aplica à engenharia genética. Atualmente, cientistas trabalham com tecnologias capazes de modificar genes. Esses avanços podem tornar possível o tratamento de muitas doenças graves, mas, ao mesmo tempo, as preocupações com o uso inadequado dessas ferramentas continuam crescendo. Em outras palavras, a tecnologia não é boa nem má por si mesma. A diferença real depende de quem a utiliza e com qual finalidade. Grock também destacou que hoje grandes instituições e sistemas digitais exercem uma influência sobre a sociedade maior do que em qualquer outro momento. Algoritmos de redes sociais e grandes plataformas digitais são capazes de moldar o pensamento das pessoas, as informações que recebem e até as decisões que tomam. Portanto,
A questão central não é apenas sobre novas tecnologias, mas também sobre a responsabilidade das pessoas e organizações que as controlam. Se a tecnologia for usada com transparência e responsabilidade, ela pode trazer grandes benefícios para a sociedade. Mas se for utilizada apenas para ampliar poder ou controle, os resultados podem ser muito diferentes. Uma das partes mais curiosas de toda essa análise está na ironia que ela carrega. O livro de Enoque é frequentemente visto como um texto que alerta sobre os perigos do uso indevido de um conhecimento poderoso. E ainda assim, hoje, esse mesmo livro está sendo analisado por uma inteligência artificial moderna. O próprio Grok apontou que essa situação merece reflexão. Ou seja, a inteligência artificial é uma ferramenta poderosa, mas seu impacto vai depender, no fim das contas, do pensamento e das intenções de quem a utiliza. Por isso, a maior mensagem de toda essa conversa tem menos a ver com tecnologia e mais com responsabilidade humana. Cada nova descoberta traz consigo novas oportunidades e novos desafios. No final, são sempre as pessoas que decidem de que forma esse poder será empregado. Agora surge a pergunta: se o livro de Enoque fala sobre um período específico, como esse período pode ser identificado? Para responder a isso, o livro descreve diversos sinais que muitos associam à teoria dos sinais e dos limites. Mas, mais uma vez, é fundamental lembrar que se trata de uma interpretação religiosa e não de uma previsão científica. O primeiro sinal é a violência, o aumento gradual da violência na sociedade. O livro afirma que quando a violência começa a se tornar algo comum e as pessoas passam a ignorá-la, isso deve ser encarado como motivo de preocupação. Junto a isso, ele também aborda o tema do engano, ou seja, as mentiras e a desonestidade. Quando fica difícil distinguir a verdade da falsidade e a desinformação se espalha com rapidez, isso também é apresentado como um sinal relevante. Em seguida, o livro trata do impacto sobre as crianças e as gerações mais jovens. Ele diz que se desde cedo certas ideias ou influências começam a enfraquecer a noção do certo e do errado, isso também pode ser visto como parte de uma sociedade em transformação. Da mesma forma, a concentração excessiva de poder nas mãos de poucas pessoas ou instituições também é incluída nesse contexto. Quando decisões importantes ficam restritas a um número muito reduzido de pessoas, a questão da responsabilidade se torna ainda mais relevante. O livro ainda aborda o crescente desequilíbrio na natureza. Hoje, alguns conectam isso a mudanças ambientais e à instabilidade natural. Mas essa é uma interpretação pessoal, já que o texto nunca menciona diretamente eventos modernos. É aí que entra a teoria dos limites. A ideia é que muitos problemas sociais crescem lentamente ao longo do tempo, mas eventualmente atingem um ponto crítico, um limite. A partir daí, as coisas deixam de ser como antes e um período de transformação tem início. Algumas interpretações modernas também relacionam essa ideia ao mundo altamente conectado de hoje, onde informações, recursos financeiros e decisões podem se espalhar pelo planeta em questão de instantes. Mas o ponto mais importante é que todo esse conjunto é um modelo interpretativo. Ele não deve ser tratado como uma profecia comprovada. Estudiosos e pesquisadores diferentes o compreendem de maneiras distintas. Portanto, nenhuma afirmação definitiva pode ser feita sobre 2026 ou qualquer outro momento específico. Até agora falamos sobre as seções de advertência do livro de Enoque, mas se você ler o livro inteiro com atenção, uma coisa fica muito clara. Ele não trata apenas do mal e do julgamento. Ele também fala de esperança. Essa esperança é representada pelo remanescente, um grupo de pessoas que continua seguindo o caminho correto, mesmo nos momentos mais difíceis. O livro também se refere a essas pessoas como os justos e os escolhidos, mas aqui a ideia do povo escolhido não está ligada a nenhum país específico, raça ou instituição. O foco está, na verdade, na maneira como cada pessoa decide viver a sua vida. Aqueles que defendem a verdade, a honestidade e o que é correto são considerados parte desse grupo. De acordo com o livro de Enoque, quando as transgressões começam a crescer dentro da sociedade, o maior desafio é o caminho que cada indivíduo decide percorrer. Se alguém se recusa a fazer parte da corrupção, do engano e das más ações, é visto como alguém que se mantém ao lado da ordem moral que o livro menciona repetidamente. A verdadeira batalha não é sobre mudar os outros,
mas sobre permanecer fiel a si mesmo. Nesse contexto, o livro também faz referência a uma autoridade de natureza sobrenatural. Algumas pessoas entendem isso como uma força além do mundo físico, enquanto muitos estudiosos encaram como uma ideia simbólica. Para eles, pode simplesmente significar que, quando um sistema corrompido começa a enfraquecer, as vozes daqueles que defendem a verdade e a justiça gradualmente ganham mais força. Em outras palavras, a mudança pode surgir não apenas pelo poder, mas também pelo pensamento correto e pelas decisões certas. O Grok também chegou a uma conclusão parecida em sua análise. Ele afirmou que o futuro de qualquer tecnologia depende, em última instância, dos seres humanos. Por mais avançada que essa inteligência artificial se torne, ela não toma decisões por conta própria. As regras humanas, as intenções e a responsabilidade estão sempre por trás dela. Portanto, a verdadeira questão não é a inteligência artificial em si, mas as pessoas que escolhem utilizá-la. É por isso que a mensagem final do livro de Enoque não é sobre temor, mas sobre responsabilidade e esperança. Ele nos lembra de que, por mais difícil que a situação se torne, as pessoas sempre têm a escolha de seguir o caminho certo. Talvez seja essa uma das razões pelas quais esse livro ainda leva as pessoas a refletir nos dias de hoje. Agora vamos resumir brevemente toda a história em palavras simples. Vimos que o livro de Enoque é um texto religioso muito antigo, que inclui ideias como as 70 gerações, os vigilantes, o calendário celestial, o apocalipse das semanas e o remanescente. Ao conectar essas diferentes partes, o Grok tentou explorar se elas poderiam ter alguma relação com o mundo moderno. Em sua análise, o ano 2026 surgiu como um período que algumas pessoas interpretam como um momento de transição e mudança. Mas o mais importante a compreender é a diferença entre evidência e interpretação. O livro de Enoque é um texto antigo real. Ele é mencionado entre os manuscritos do Mar Morto e a Igreja Ortodoxa Etíope ainda o reconhece como parte de suas escrituras oficiais. Esses são fatos históricos. No entanto, conectar as ideias desse livro ao mundo moderno, especialmente ao ano 2026, é uma interpretação. Historiadores, estudiosos religiosos e pesquisadores não chegam todos a um consenso sobre esse ponto. Da mesma forma, a análise do Grok não é a resposta definitiva. A inteligência artificial pode conectar enormes quantidades de informação e identificar padrões, mas não pode determinar o significado final de um texto religioso. Ela possui suas próprias limitações, e suas conclusões também dependem de como ela compreende as informações disponíveis. É por isso que toda essa discussão deve ser abordada com uma mente aberta. Não é correto aceitar tudo isso de forma absoluta, sem refletir, mas também não faz sentido rejeitar completamente sem antes compreender. Se esse assunto despertou sua curiosidade, a melhor atitude é ler o livro de Enoque por conta própria, explorar as visões de diferentes estudiosos e, a partir daí, formar sua própria opinião. O livro de Enoque não é uma profecia científica. A resposta do Grok também é apenas uma interpretação, e não a verdade definitiva, mas uma coisa é inegável. Isso trouxe um livro de 2000 anos de volta ao centro dos debates. Agora, a decisão está nas suas mãos. É apenas uma coincidência, ou é uma perspectiva que merece reflexão? Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe também.